Hidan não podia usar ninjutsus? Kabuto era espião de Jiraiya? Quer saber mais teorias como essa? Bora pro vídeo. Mesmo com Boruto dando continuidade à saga do mundo ninja, a história de Naruto foi fechada há algum tempo e nem tudo ganhou uma conclusão. Pela proporção que as coisas tomaram, é compreensível que alguns detalhes tenham se perdido no meio do caminho, né? Mas fã que é fã nunca deixa as coisas passarem em branco. Nessa lista, eu separei as melhores teorias criadas pelos fãs de Naruto, que ajudam a completar melhor o quebra-cabeça da história. Lembrando, nada dito aqui é real, é oficial. São apenas teorias baseadas em pequenas pistas deixadas pelo anime. Kakashi é descendente do clã Inuzuka. Essa é bem simples e meio plausível. Sempre ouvimos falar sobre o pai do Kakashi, o canino branco de Konoha, mas nunca sabemos quem é a mãe do nosso eterno sensei do time 7. E isso é algo importante em Naruto, visto que as famílias podem carregar Kekkei e linhagens de jutsu muito específicos. Pensando nisso, alguns fãs deduziram que é possível que a mãe do Kakashi venha do clã Inuzuka. Ainda que o pai do ninja tenha toda uma conexão com cachorros, a mãe dele ser uma Inuzuka faria todo sentido, visto toda a afinidade de Kakashi com os cães. Ele modela o Haikiri como um cachorro, tem o Kuchiyose no jutsu com os Niken e é dito que o olfato dele é melhor que o do Kiba. É de se pensar, né? Kabuto era um espião do Jiraiya. Se tem uma coisa que nunca ficou exatamente clara na história, era onde estava a lealdade do Kabuto, ou se ele tinha alguma realmente. Ele servia de espião para o Orochimaru, mas também para o Sasori e depois agia por si próprio. Bom, a cabeça de alguém criado da forma como ele foi, né? Também, ninguém nunca soube explicar de onde Jiraiya tirava suas informações sobre Akatsuki ou sobre Orochimaru. O Sennin dos Sapos era um dos personagens mais inteligentes e bem informados da história, mais até do que os Kages em certos pontos. Para tirar informações específicas desses dois alvos, ele realmente precisava de alguém infiltrado. Assim, muita gente acredita que o Kabuto serviu como espião para o Jiraiya. Se a lealdade dele era tão duvidosa, não é difícil acreditar que essa ligação existiu. Inclusive, durante a batalha entre os três Sennins, o Kabuto nunca ataca o Jiraiya, o que usam para sustentar essa teoria. Neji e Rock Lee morreriam na primeira fase. Uma especulação bem triste que me deixou mal, mas que faz sentido. Na primeira fase de Naruto, o Neji e o Rock Lee eram personagens centrais da trama e se tornaram os favoritos do público. No entanto, quando o tempo passou e chegou a Era Shippuden, os dois foram jogados para um escanteio absurdo, um apenas servindo como alívio cômico, enquanto o outro só ficou guardado para morrer de forma polêmica no fim. Gente, é de se pensar, o Neji quase não apareceu em Shippuden. Essa mudança brusca faz com que muitos fãs acreditem que nem o Neji e nem o Rock Lee iriam passar da primeira fase. Além de serem centrais, outra coisa que os dois têm em comum na história é que são gravemente feridos. Algo quase fatal, mas conseguem sobreviver. A especulação diz que os dois morreriam, mas que por conta da base de fãs dos personagens, da popularidade absurda que a série ganhou e, consequentemente, do público mais jovem que atraiu, o autor foi forçado a manter os dois vivos. Hiruzen, o mais forte. Em uma vila com nomes como do Hashirama, Tobirama, Minato e até a Tsunade, muita gente se pergunta por que na primeira fase o terceiro Hokage, Hiruzen, era chamado de o ninja mais forte de Konoha. Ele entrega, sim, uma belíssima batalha contra o Orochimaru, que me arrepia só de lembrar, mas ainda assim parece um pouco abaixo do esperado, não? Não, você só precisa olhar a coisa por outro ângulo. A teoria para o título do Sarutobi é bem simples. Enquanto o Hashirama e todo o resto eram monstros, eles morreram jovens, se sacrificando por alguma coisa. E, mesmo assim, conseguiu alcançar a velhice, se aposentar do cargo de Hokage e foi até forçado a retornar. Tempo de vida conta muito em uma história como a de Naruto, onde a maioria dos personagens morrem jovens. Tanto o Hiruzen quanto o Onoki, antigo Tsukikage e agora a Tsunade, são os ninjas mais fortes de suas gerações por isso. Tecnicamente, o Orochimaru, que é da geração da Tsunade, morreu, né? A vingança do óbito sobre a Vila da Névoa.
Vamos falar sobre uma teoria sombria que, se for correta, pode até fazer uma pontinha na nova saga de Boruto. Demorou muito para encaixarmos todas as peças, mas, no fim das contas, a história do Kakashi e do Obito é realmente trágica. Podemos dizer que a roda de Naruto começou a girar quando Rin morreu para o Haikiri do Kakashi, depois de ser sequestrada pela Vila da Névoa e se tornar a Jinchuriki do Sanbi. Essa teoria diz que, mesmo sabendo que era tudo um plano do Madara para controlá-lo, o Obito guardou um rancor profundo da Vila da Névoa por conta desse episódio. Assim, anos depois, quando surge o quarto Mizukage, Yagura, com o governo mais sangrento que a vila já viu, controlado pelo Obito, muitos fãs acreditam que a queda da névoa foi a vingança do ninja por conta da Rin. Assim, controlando o Mizukage, ele trouxe a época de maior terror que a névoa já viveu como uma resposta à morte de seu antigo amor, que nem era exatamente culpa deles, mas que ele não tinha mais onde descontar. Hidan não podia usar ninjutsus. Gente, essa teoria pra mim faz total sentido. Quando Hidan surgiu na história, muita gente gostou do novo vilão por ele ser diferente do que já havia sido mostrado antes. Em tese, ele só usa magia e não ninjutsus. Mesmo que ele não tenha sido tão explorado, o anime tem fillers sobre a história dele, mas não é profundo. Isso grudou na cabeça de alguns fãs que especularam exatamente como ele funcionava. A ideia aqui é que Hidan meio que seria uma versão do Rock Lee corrompida. Pra quem não lembra, o Rock Lee não consegue usar ninjutsus ou genjutsus, apenas taijutsus. Como não temos muita história, a teoria é de que o Hidan também não pode usar ninjutsus e a magia vinda do culto, a Hashin, serve como seu taijutsu nessa comparação. Hyuga versus Danzou. Quando Sarutobi morreu na luta contra Orochimaru, por que o Danzou não tomou a vila? Essa é uma questão que vários fãs debatem até hoje, visto que aquele era um momento oportuno, assim como quando ele deu o golpe após o ataque de Pain. A teoria para isso é de que ele não podia agir. Durante o Gokage no País do Ferro, o Danzou foi pego em seu genjutsu pelo Ao, da Vila da Névoa, que possui o Byakugan. O Ao foi quem descobriu que o quarto Mizukage estava sendo controlado pelo outro Sharingan do Shusui. Isso leva a crer que ele não tentou tomar o poder depois da morte do Sandaime por conta da constante vigilância e do poder do clã Hyuga na vila, algo que muda no caso do ataque de Pain, quando Konoha estava destruída e os Hyuga não tinham tempo ou disposição para fazer esse controle. Pain agindo na primeira fase? Essa é bem curiosa. Lá atrás, na primeira fase de Naruto, o Exame Chunin foi uma das sagas mais marcantes de todo o anime. E dentre as fases do exame, a Floresta da Morte é uma das mais legais, né? O time Shigure, o que acaba no Gaara mostrando todo o seu potencial de vilão para o arco. Porém, hoje sabemos que quem governava a Vila da Chuva naquela época já era o Pain e a Akatsuki. Na verdade, era a época de começar os preparativos para os eventos da caça aos bijus. Assim, essa especulação diz que esses ninjas da chuva foram ordenados pelo Pain para atacar o Gaara. Obviamente, eles não teriam a capacidade de capturar o Ichibi, mas essa era uma oportunidade de testar o poder do Jinchuriki e, talvez, provocar um ataque a Konoha. Orochimaru alterou as memórias de Karen. Falando na Floresta da Morte, a Karen, que é mais obcecada pelo Sasuke que a Sakura, diz que conheceu e se apaixonou pelo rapaz lá, quando ele bravamente salvou sua vida. Essa história sempre pareceu um pouco estranha, porque o Sasuke nunca foi do tipo de salvar ninguém, principalmente em uma situação dessas. Nós também não vemos a Karen no exame ou isso acontecendo. É quase como se fosse uma memória falsa. Conhecendo o Orochimaru como a gente conhece, alguns fãs surgiram com a teoria de que, além de tudo, a pobre da Karen teve suas memórias alteradas pelo vilão. Como os poderes dela serviram como uma ferramenta para o crescimento de Sasuke, essa seria uma memória feita exatamente com a intenção de fazê-la seguir o rapaz sem questionar, doando toda sua vida para ele. Um futuro obscuro para Sarada. Sobre o Orochimaru, em Boruto, ele está na paz. Bom, o máximo na paz que se pode esperar de alguém como ele. Depois da guerra, mesmo com todas as atrocidades do passado, parece que ele e o Naruto chegaram a um acordo. E ele vive fazendo seus experimentos em um canto, sem incomodar ninguém ou causar grandes problemas, sempre vigiado. Mas isso não engana a gente.
tem quem acredite que ele ainda será um grande vilão nas histórias de Boruto, principalmente agora que ele tem um novo corpo. A teoria leva em consideração o quão inteligente Orochimaru é. Ele sabe que não pode vencer nem Sasuke e nem Naruto. Os dois estão num nível completamente diferente. Porém, o seu fascínio com os Uchihas e, provavelmente, agora com os Uzumakis também, não deve ter acabado. Os fãs acreditam que ele está esperando para dar o bote nos mais jovens, principalmente na Sarada, quando a hora chegar. E essas foram as teorias, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tem algumas que não fazem muito sentido, mas tem algumas que é de se pensar. Espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Se você puder deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, eu vou agradecer muito. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu estou postando vídeo todos os dias, entre as 17 e as 18. Se você tem alguma recomendação de algum vídeo que você queira ver aqui, por favor, deixe nos comentários. E é isso, galera. Obrigada. Valeu!